Essa frase parece simples, mas carrega um peso enorme, porque ela revela uma contradição silenciosa que muita gente vive e quase ninguém sabe nomear. Amar Jesus não é o problema. O problema é o que acontece dentro de você quando esse amor se encontra com a forma como você se trata. Muita gente ama Jesus profundamente. Não é da boca para fora. Não é hábito social. Não é religião herdada. É amor real. Admiração. Desejo de viver algo verdadeiro, mas ao mesmo tempo vive em guerra interna constante. Se cobra demais, se acusa o tempo todo, se julga por pensamentos, emoções, falhas, limites e até por coisas que não controla. E isso cansa. Existe um tipo de dor que nasce exatamente aí. Quando o amor por Jesus é sincero, mas a relação consigo mesmo é dura, cruel e impiedosa. A pessoa ora, mas sai da oração se sentindo insuficiente. Busca, mas nunca sente que fez o bastante. Ama, mas vive com a sensação de estar sempre aquém. O problema não é o amor por Jesus, é o tribunal interno que nunca fecha. Muita gente foi ensinada a amar Jesus, mas não foi ensinada a se tratar com a mesma lógica desse amor. Aprendeu sobre graça, mas vive sob acusação constante. Aprendeu sobre perdão, mas não sabe como parar de se punir. Aprendeu sobre misericórdia, mas não consegue puta-plica lá a si mesma. Então nasce essa tensão. Por fora, fé, por dentro, cobrança, e o mais confuso é que essa cobrança ela costuma parecer zelo espiritual. A pessoa acha que se julgar o tempo todo é sinal de sensibilidade, de compromisso, de responsabilidade, acha que se relaxar um pouco, algo ruim acontece. Que se parar de se cobrar, vai se afastar. Que se aceitar demais, vai perder o rumo. Mas isso não é zelo, é medo disfarçado de espiritualidade. Quem ama Jesus e se julga o tempo todo, geralmente vive com uma imagem distorcida de Deus, mesmo sem perceber. Não no discurso, mas na prática. Um Deus que observa mais do que acompanha, que avalia mais do que forma, que tolera mais do que acolhe. E essa imagem não nasce da Bíblia. Nasce de experiências humanas mal resolvidas, projetadas sobre Deus. A pessoa começa a se relacionar com Deus do mesmo jeito que aprendeu a se relacionar com figuras de autoridade. Sempre tentando agradar, sempre com medo de desapontar, sempre se sentindo em risco, e isso cria uma espiritualidade tensa. O amor existe, mas o descanso não. E aqui entra algo muito importante. Amor verdadeiro não combina com julgamento constante. Não porque não exista correção, mas porque correção e condenação são coisas diferentes. Correção aponta um caminho. Condenação fixa uma identidade. Quando você se julga o tempo todo, você não está apenas reconhecendo falhas. Você está dizendo, mesmo sem palavras, que o erro diz mais sobre quem você é do que o amor que você vive. E isso gera um conflito interno profundo. Você começa a viver dividido, ama Jesus, mas não se sente digno. Quer se aproximar, mas sempre acha que precisa melhorar antes. Quer descansar, mas sente culpa por descansar. Quer ser honesto, mas tem medo do que vai encontrar se parar de se cobrar. Isso cria uma fé cansada. Muita gente confunde arrependimento com autopunição, mas arrependimento saudável gera mudança e depois libera a pessoa para caminhar. A autopunição prende a pessoa no erro, mesmo depois de reconhecido. É como se ela dissesse, eu sei que fui perdoado, mas ainda preciso pagar. E isso não vem de Jesus. Jesus nunca chamou alguém para viver se esmagando por dentro. Ele chamou para segui-lo. Seguir envolve aprender, errar, ajustar, continuar. Não envolve viver se odiando em nome da santidade. Quando você ama Jesus, mas se julga o tempo todo, geralmente existe uma voz interna muito ativa. Uma voz que cobra perfeição, que aponta falhas sem oferecer caminho, que transforma qualquer tropeço em prova de inadequação. E com o tempo, essa voz começa a parecer espiritual, mas ela produz medo, não liberdade. E aqui está um ponto delicado. Muitas vezes essa voz não é Deus. É um acúmulo de expectativas, exigências, experiências passadas e interpretações distorcidas que você internalizou. Mas como ela fala em tom religioso, você acha que é consciência espiritual. Consciência verdadeira leva ao ajuste e depois ao descanso. Acusação contínua leva ao desgaste.
Quando você se julga o tempo todo, você nunca chega inteiro diante de Deus. Sempre chega com justificativa pronta, com defesa armada, com medo de ser visto de verdade, e relacionamento que não suporta ser visto não amadurece. Amar Jesus não significa que você vai acertar sempre. Significa que você sabe para onde voltar quando erra. Mas se toda vez que você volta, você se trata como inimigo, algo está desalinhado. Jesus não te chama para se amar de forma narcisista, mas também não te chama para se odiar de forma espiritualizada. Ele te chama para viver na verdade. E a verdade inclui limites, processos e crescimento gradual. Talvez você tenha aprendido a amar Jesus num ambiente onde errar era perigoso, onde falhar significava vergonha, onde a cobrança vinha antes do cuidado. E sem perceber, você reproduziu isso dentro de si. Você se tornou o cobrador que mais te machuca. Mas deixa eu te dizer algo com clareza e cuidado. Jesus não se relaciona com você do jeito que você se julga. Ele não te acompanha com uma lista na mão. Ele não mede seu valor pelo seu pior dia. Ele não confunde processo com rejeição. O julgamento constante não te aproxima de Jesus. Te afasta de si mesmo. E quando você se afasta de si, também se afasta da honestidade diante de Deus. Talvez hoje Deus não esteja te chamando para se cobrar mais. Talvez esteja te chamando para aprender a parar de se agredir por dentro. Para trocar acusação por consciência, para trocar medo por confiança, para aprender que amor verdadeiro não exige chicote interno. Você pode amar Jesus e ainda estar aprendendo a se tratar com graça. Isso não te torna falso, te torna humano em processo. E esse processo, ele é parte do caminho. Você não precisa se julgar o tempo todo para provar que ama Jesus. O amor já está aí. O próximo passo talvez seja aprender a viver a partir dele, não contra você mesmo. Se essa mensagem falou com você, comenta com honestidade. Eu amo Jesus e estou aprendendo a me tratar com mais verdade. Se isso te ajudou, deixa um like para que mais pessoas percebam que fé madura não vive se condenando, vive se transformando. E se você quer caminhar com uma fé profunda, humana e consciente, sem viver em guerra consigo mesmo, se inscreve no canal. Aqui a fé não exige autopunição. Ela forma pessoas inteiras. Que Jesus te dê descanso interior, clareza e coragem para sair do tribunal interno e caminhar com Ele de verdade.